Olá, eu sou Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. No vídeo de hoje você vai assistir a minha participação no Congresso da SOTER, que é a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, um evento anual que acontece há mais de 30 anos, reunindo um pouco da pesquisa que se produz na área de Teologia e Ciência da Religião aqui no Brasil. Essa minha participação foi no grupo de iniciação científica. Eu falei um pouco sobre Estado laico, liberdade religiosa e universidade pública. Eu espero que você goste desse vídeo. A minha apresentação, que tem como título Laicismo, Liberdade Religiosa e Universidade Pública. Meu nome é Davi Boechat, Paiva de Azeredo Coutinho, um nome um pouco grande. Eu sou da Universidade de Iguaçu, a UNIG, que fica no município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. O meu trabalho é um estudo de caso, por assim dizer, de uma situação que aconteceu na Universidade Federal de Campina Grande em maio de 2019. Naquela ocasião, um grupo católico, assim como também outros grupos protestantes, estavam organizando eventos que aconteceriam no campus da universidade, que tem vários campi, mas aconteceria no campus central. E esse evento tinha como objetivo ali ser um grupo de oração, inclusive era o grupo de oração Santa Teresinha. E a participação desse movimento religioso na universidade foi questionada por alguns alunos do curso de História e de um grupo de estudos também relacionado ao curso de História. Teve a anuência de alguns professores que apresentaram alegações à instituição, afirmando que aquele grupo estaria rompendo com um princípio constitucional que também estava contido ali no regimento, nas regras internas da universidade, que tem a ver com a laicidade do Estado. Por conta da limitação do tempo, eu não vou exibir o videozinho que eu havia aqui preparado, onde, pelas próprias palavras, os opositores desses grupos expunham, apresentavam ali as suas razões. Mas, para fazer uma citação indireta breve, o que esses manifestantes vão dizer é que era absurdo que não se compreendesse que aquele era um espaço laico e que, portanto, não se podia admitir manifestação religiosa nesse espaço. Então, uma coisa que ele vai dizer ali eu não sou advogado, eu não fiz nenhuma cadeira de direito, mas é muito óbvio compreender o que é laicidade e, por essa razão, me parece impensável que seja admitido pela universidade esse tipo de manifestação dentro de uma universidade estatal, dentro de uma universidade pública. Então, esse é o contexto que nós estamos lidando. Nós estamos falando de educação pública, nós estamos falando de religião e de qual é a possibilidade de participação da religião na esfera pública dentro de um contexto democrático. Eu acredito que isso é importante porque, para além desse estudo de caso mais específico que eu estou apresentando, nós temos, por todo o Brasil, em universidades públicas e privadas, em universidades confessionais e não confessionais, grupos que vão nesse sentido. Então, eu separei aqui 5 grupos e eu vou chamar a atenção para a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, que foi fundada na década de 1950 do século passado, e, mais recentemente, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Essas são instituições que utilizam-se de espaços, incluindo universidades estatais, para apresentar ideias religiosas. Ou seja, a gente não está lidando exatamente com um conflito regional, um conflito local, que pode ser dirimido de uma forma muito mais simples. A gente está lidando com um universo, um universo maior do que a Universidade Federal de Campina Grande, uma vez que esses grupos atuam em outras universidades estaduais e federais ao redor do nosso Brasil. Para isso, eu acredito que a primeira questão que nós precisamos considerar é o que é laicidade. E aqui o aporte que eu pretendo trazer é do direito constitucional. Atualmente, essa é a minha área de estudo, na verdade, na graduação. Eu faço a graduação em Direito. E quando nós vamos ao direito constitucional, o que a gente percebe ser laicidade tem contextos e implicações diferentes daquelas que são propostas na atualidade por movimentos como
esse que nós vimos na Universidade Federal de Campina Grande. O Carlos Flávio Teixeira, que inclusive foi colega para o pessoal que estuda no UNASP, né? O Carlos Flávio Teixeira foi professor durante muitos anos da FAT, do curso de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, comenta essa questão da conceituação da laicidade dizendo o seguinte: laicidade é um princípio que surge a partir do momento que nós começamos a ter estados democráticos e esses estados absolutistas, que eram confessionais, perdem a possibilidade de fazer proselitismo através do Estado. Entretanto, o que é colocado no lugar, não é? É a ideia de que o Estado ele deve ser neutro para questões de religião, mas de que ele não deve adotar uma postura persecutória para com as religiões. E aí o Carlos Flávio Teixeira nota o seguinte: o princípio da laicidade foi assumindo uma carga negativa em seu sentido originalmente entendido e passou de mecanismo de garantia da tolerância a um mecanismo de discriminação religiosa inversa. Para isso, é importante a gente distinguir, diferenciar o que seria a laicidade em termos concebidos pelo poder constituinte originário, pela nossa Constituição brasileira, do laicismo, que é esse movimento crescente que não representa a laicidade contida na nossa Carta Magna. O que a gente pode perceber aqui através do professor Rudolf von Zinner é que a laicidade ela garante que é um Estado livre de uma religião oficial, mas ela concede a possibilidade de que essa religião seja exercida, como eu coloquei ali em negrito, de forma privada e pública. A religião não pode ser compreendida, a liberdade religiosa não pode ser compreendida apenas como uma questão interna do indivíduo. A religião, ela tem, como vocês estão vendo aí no slide, a questão da liberdade de consciência e de crença, que são próprias do indivíduo, mas ela se exterioriza através do quê? Da liberdade de associação e da liberdade de culto. A liberdade de associação e a liberdade de culto são aspectos que externalizam, que saem do indivíduo e atingem a sociedade. Nesse sentido, então, o que a gente precisa considerar é que os atos laicistas que vêm sendo promovidos no nosso país rompem com o que se compreende como liberdade religiosa de uma forma plena na nossa Constituição, mas não só na nossa Constituição. Se nós formos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, nós vamos perceber que o artigo 19, o artigo 18, vai dizer que a liberdade religiosa tem a ver com liberdade de consciência, a liberdade de religião estão no mesmo bojo, e ela vai ser a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos. Artigo 19, sem consideração de fronteiras. Artigo 20, a liberdade de reunião e de associação pacíficas. O que isso vai revelar para nós também é um aspecto bastante interessante. A liberdade religiosa, tal como conhecemos e concebemos, ela implica liberdade de expressão. A gente pode dizer até que, em certo sentido, quando nós observamos a história da Igreja, a liberdade religiosa implicou nos primeiros movimentos para a liberdade de expressão. Quando a gente lê o livro Utopia, por exemplo, né, do Thomas More, a gente encontra a ideia de que a liberdade religiosa ali estava muito relacionada às liberdades individuais, inclusive a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão só pode ser garantida uma vez que ela se exterioriza, que ela vai para o público. A gente vê aqui, de acordo com Jaime Neto, que essa liberdade de expressão religiosa é uma garantia de igual liberdade religiosa coletiva em uma esfera de discurso aberta e pluralista, né, fazendo com que, página 95, desautorize a distinção de crenças religiosas e outras crenças. A liberdade religiosa, nesse sentido, concretiza-se com uma proteção da liberdade religiosa. Que tipo de legislação a gente pode ter para proteger esse tipo de liberdade de expressão e liberdade religiosa que nós estamos lidando aqui?
Nos Estados Unidos há um bom legado nesse sentido, que é a Lei de Igualdade de Acesso, em que na Lei de Igualdade de Acesso nós encontramos um conceito bastante interessante, que é o de que a religião ela goza do mesmo espaço público que os demais agrupamentos extra-classe. Ou seja, se o George Knight, que também é um autor adventista de filosofia da educação, vai dizer que se uma escola promove, de acordo com essa lei, grupos de xadrez ou movimentos do tipo, isso também permite que existam grupos de estudo da Bíblia, incluindo em universidades e escolas públicas. Eu quero aqui concluir com 5 pontos en passant para a gente notar aqui. Conclusão, número 1. O ataque às liberdades religiosas desconhecem ideologias. 2. À esquerda, nós temos o laicismo e à direita, a confessionalização. Ambos são problemáticos para o exercício de liberdade religiosa, porque apresentam riscos à laicidade estatal em cada um dos extremos. 3. Posições persecutórias para com a religião estão além do ataque a templos. Discursos discriminatórios também revelam intolerância. Religiosos não podem ser relegados a uma posição de subcidadania. Tal antipatia é incompatível com os valores da Constituição brasileira. 5. Decisões judiciais, medidas legislativas e movimentos ao redor do mundo parecem estar tolhendo cidadãos crentes de direitos fundamentais. Quero encerrar aqui com uma citação de Carson, D.A. Carson, que comenta o seguinte: se a liberdade de religião é progressivamente amparada, é apenas uma questão de tempo para que a liberdade, concebida de forma mais abrangente, seja progressivamente aparada. De forma geral, o propósito do meu trabalho é mostrar que ataques às liberdades religiosas são um risco às liberdades como um todo, e que muitos movimentos no Brasil hoje que se propõem a ser laicos, na verdade são laicistas, e com isso colocam em risco a cidadania e o exercício das liberdades individuais de indivíduos crentes, de indivíduos não só cristãos, bem como de outras religiões. Muito obrigado.